Então precisou de uma imensa graça do Senhor para colher tantos resultados dolorosos. Quando quando ele sai de Jerusalém e deixa o trono para Absalão, que o usurpou, ele vai para os vales do deserto, já lemos. Ele é amaldiçoado por um dos descendentes de Saul, chamado Simei, à medida que ele caminha para o deserto, e é dito que ele chega lá exausto. Permanece lá muito tempo. De lá ele escreve o Salmo 63. O Salmo 63 diz que a sua alma suspira por Deus, e que ele considera a graça de Deus melhor do que a vida. Então, amados irmãos, é esse o homem. Que incongruência! Amava a Deus, amava a palavra de Deus, não soube ser um bom pai. E precisou de tanta graça para tanta colheita dolorosa. Que não seja esse o nosso caminho. Então, quando Absalão morre, quando primeiro esses valentes de Davi saem do deserto onde eles estavam, Absalão já estava com problemas nesse trono que ele usurpou. Então esses homens de Davi vão retomando Jerusalém. E Davi faz um pedido. Você se lembra qual é o pedido? Tenham cuidado com meu filho Absalão, por amor de mim. Que interessante, irmãos. Ele não soube criar seus filhos, o fato é claro. Mas veja Davi, esse homem. Não façam mal nenhum a Absalão, por amor de mim. E quando ele vê Absalão morto, livro de Samuel, o que ele tem a dizer? Ele chora e lamenta. Ele diz, meu filho Absalão, e repete, meu filho, Absalão, meu filho. E chora o seu filho Absalão. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Mas que o Senhor também nos ensine essas lições. Nós não somos excusados, irmãos, por negligenciarmos aqueles que o Senhor nos tem dado, para o cuidado deles. E Davi teve que experimentar esse vale de amargura, em função desse seu descuido. Então continuemos. Estamos aí. A espada não se apartará da tua casa. Verso 10. Porque me desprezaste. Preste atenção. Se ele amava o Senhor, se ele amava a palavra do Senhor, se ele amava o testemunho do Senhor, em que sentido ele desprezou a palavra do Senhor? Só nos sobra um. Ele desprezou o Senhor e sua palavra no cuidado da sua família. Que sério assunto, irmãos. É esse. Tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Davi desprezou a palavra do Senhor. Davi não exerceu o cuidado devido à sua casa. Davi tomou a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. E quem fez isso foi exatamente Absalão, o seu filho, quando usurpou o seu trono. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse a Natã, e como já falamos na língua original, são só duas palavras que Davi tem a dizer: pequei, Senhor. Aqui na nossa tradução, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor. Veja que não é Natã compadecido de Davi, não é Natã que está aí no seu gabinete de aconselhamento pastoral, tirando suas conclusões. Aqui eu tenho um vaso que já se arrependeu, então agora preciso ministrar um consolo a ele, não é? Isso tem lá o seu lugar, mas Natã está fora de cogitação. Ele está dizendo, o Senhor, o mesmo que me enviou aqui para te dizer essas palavras, o mesmo que te diz, tu és o homem, esse mesmo Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que hora Davi está vivendo? Um turbilhão, tudo ao mesmo tempo. Seu pecado, a luz de Deus através de Natã, a exposição do seu pecado e ao mesmo tempo a ministração de Natã. Esse Senhor te perdoou, não morrerás. Mas
Posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, e aí está uma frase importantíssima, porque Natã, o profeta do Senhor, falando pelo Senhor, as palavras do Senhor, está dizendo que o pecado de um servo ou serva do Senhor nunca tem um limite apenas individual, e que isso seja uma lição muito clara e solene para nós, queridos irmãos, para nós todos. Ele sempre afeta o testemunho do Senhor e faz com que os inimigos do Senhor blasfemem contra o Senhor. Veja ele, o abençoado, veja aquela, a ungida, veja aquela família, este ou aquele, os inimigos do Senhor blasfemando contra o testemunho do Senhor, porque desprezamos a palavra do Senhor. Também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Que frase importante. Talvez qualquer um de nós devia dizer: esse homem reconheceu o seu pecado, em uma frase tão curta, ele é o rei. E ele disse: eu pequei, agora eu preciso fazer mais ou menos como os amigos de Jó fizeram com ele. Vou ficar aqui 7 dias na corte, ele vai precisar de muito consolo. Não foi isso que Natã fez. Natã terminou o seu encargo e foi para sua casa, porque o assunto é entre Davi e o Senhor. Então, temos o resto da história. No verso 24 é dito assim: então Natã veio a Batseba, consolou-a, o filho morreu, Davi intercedia por ele enquanto ele estava vivo, porque ele adoeceu. Quando ele morreu, os servos de Davi, veja de novo o paradoxo, disseram: agora como é que nós vamos dar a notícia para o Davi? O Davi estava em prantos, não comia, não bebia, trancado, intercedendo por esse menino, agora o menino morreu. O que é que nós vamos falar para o Davi? Davi vai morrer junto com ele. E quando eles dão a notícia, Davi lava o rosto, se levanta, come, bebe, e o assunto está terminado. Ele diz: o que poderia eu fazer? Enquanto ele estava vivo, eu estava diante do Senhor, agora que ele partiu, o Senhor é soberano. Então no verso 24, Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Estamos lendo esse versículo, é claro, propositalmente. Se Natã fosse de alguma forma Natã, o profeta, e a mensagem de Natã, eles fossem como intrusos na vida e no coração de Davi, irmãos, tudo que Davi ia querer é esquecer esse Natã. Quem sabe até mandar matá-lo, não é? Natã, ou Davi, deu o nome de Natã ao seu filho. E agora, para podermos entrar, você vai ter que me suportar um pouco hoje. Entramos no Salmo 51. Se você consultar 1 Crônicas 3:5, anote aí, você vai ver uma coisa. Você vai ver então que esse Natã, como está escrito aí, era o filho de Batseba. Lá está ele, 1 Crônicas 3:5 e Lucas 3:31, genealogia de Cristo. Lucas 3:31. Lá está a genealogia do Senhor conforme Lucas. Sabe o que acontece nessa genealogia? E Davi gerou a Natã. E então de Natã o seu filho, etc, etc, e até Cristo. Natã é antecessor de Cristo na sua genealogia. Mas lembre-se, não é Natã o profeta, é Natã o filho de Davi, é claro. Tal foi a honra que Davi deu à mensagem, ao mensageiro Natã e à mensagem do Senhor através de Natã. Porque, como nós falamos, tudo que o coração de Davi aguardava de alguma maneira, ou de uma maneira, em um aspecto, era que ele fosse exposto. Irmão, sem entrar em detalhes, você sabe por que, naturalmente falando, os criminosos, até mesmo os chamados serial killers, você sabe por que eles deixam pistas dos seus crimes? Por quê? Porque eles querem ser punidos, pegos. Por quê? Porque dentro de cada homem e mulher criado há o que os teólogos do passado chamavam de semen religionis, ou, se você quiser, centelha divina. Há uma verdade no íntimo de cada homem que não pode ser calada. Compreende? Então, muito mais Davi, que não era um ímpio,
era um homem de Deus. Tudo que Davi queria, por um lado, era que o seu pecado viesse à luz e à tona, e que ele fosse finalmente descoberto e julgado, e encontrasse um caminho de retorno. Torna-me a dar a alegria de tua salvação. Isso é tudo o que ele queria. E qual foi o mensageiro para isso? Natã. Então ele deu ao nome do seu filho, nome ao seu filho, Natã. E é esse que está na genealogia do Senhor Jesus. Muito interessante os caminhos de Deus. Agora vamos ao Salmo 51.